Bom, vamos falar agora de mercado financeiro, de expectativa. Hoje começa a reunião do Copom aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também teremos amanhã a definição dos juros básicos. Agora o dólar aqui no Brasil sobe 0,17%. A cotação venda de comercial está se aproximando de novo dos R$4, está em R$3,998. Bolsa de valores cai 0,37%. Lembrando que ontem o dólar caiu abaixo dos R$4 pela primeira vez desde meados de agosto, enquanto a Bolsa de Valores bateu um novo recorde. E nós vamos falar sobre isso tudo com Pedro Paulo Silveira, que é economista da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Pedro Paulo, movimento normal de mercado hoje, essa seria a realização de lucros, como se diz no mercado? Pré-Copom e pré-Fed, né? Amanhã eles decidem as taxas de juros. Os volumes já caíram bastante de negociação na BMF, aqui na Bolsa de Futuros, no volume de operações no segmento de ações também caiu bastante desde ontem. O mercado esperando para confirmar. Primeiro, a decisão do Banco Central brasileiro, que deve reduzir a taxa de juros em 0,5%. O mercado quer ver o comunicado para ver que sinais que eles dão em relação a esse novo ciclo de redução da taxa de juros. E lá fora nós temos a reunião, que também é importante, já que vai sinalizar também os próximos passos que a política monetária americana vai seguir. E isso ainda, desculpe, só para terminar, ainda tem os resultados corporativos que estão tomando toda a agenda do mercado de capitais, e eles são super importantes. Mexe muito com Bolsa de Valores, tanto aqui como no exterior. Nós estamos naquele período aí de safra, divulgação de balanços, os balanços trimestrais, então isso influencia para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Dependendo dos resultados. Nós tivemos semana passada, por exemplo, Petrobras bem, né? Vale do Rio Doce saiu do campo negativo também. Agora, especificamente em relação aos juros, os comunicados vão ser importantes, né? Porque aqui no Brasil a gente tem visto uma instituição atrás da outra começando a trabalhar com a taxa básica de juros em 4% no ano que vem. Já teve até projeção de 3,75%. Qual a tua expectativa? O que você acha que pode interferir nessa política de juros? Porque é para baixo mesmo, né? É para baixo mesmo. Antes vocês estavam discutindo o leilão da cessão onerosa, que deve arrecadar 100 bilhões de reais. Uma boa parte disso vem com ingressos de investimento estrangeiro. Isso vai pressionar ainda mais o dólar para baixo. A gente teve a aprovação da reforma. A aprovação da reforma permitiu que o dólar caísse do campo de 4,15, 4,20 para os atuais 4. A inflação continua em 3,20. A atividade econômica continua muito moderada, para ser bastante generoso com ela. Então, isso prescreve na cabeça de muita gente uma taxa de juro mais baixa. O quão mais baixa é essa taxa de juros, a gente pode exercitar como sempre exercitamos. Agora, é um número que fica abaixo dos 4,5, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se ele vai cair abaixo de 4, chegar a 3,75, 3,5 no ano que vem, vai depender do ritmo da atividade econômica. Se a economia, no primeiro trimestre do ano que vem, mostrar uma recuperação um pouco melhor, sinalizar um crescimento ali por volta de 2,5%, 3%, eu acho que o Banco Central para de reduzir a taxa de juros, encerrando o ciclo por volta de 4%. Até para acompanhar a evolução de inflação, de fato, no ambiente de crescimento maior da economia. Porque muita gente acha que a inflação está acomodada estruturalmente, que pode não ter pressões maiores, mesmo que a economia volte a crescer, mas é uma dúvida, porque a gente nunca teve esse nível de juros, né? Nós nunca tivemos esse nível de juros e nunca pensamos numa inflação bem comportada abaixo de 3,5%. Não está no meu DNA isso daí, eu estou numa geração anterior. Não temos esse histórico, né? 3% era uma inflação mensal, que a gente tinha às vezes semanal, não cheguei a pegar 3% de inflação diária, eu acho que não. Mas nós chegamos a momentos de inflação muito elevada e, de fato, conseguir pensar numa inflação perene ao redor de 3%, é uma coisa bastante, vamos dizer, desafiadora. Então, acho que o Banco Central, como você falou, vai fazer o ciclo dele chegar até 4%, e a partir daí eu acho que ele entra em modo de espera para ver como é que a inflação reage a uma melhora da atividade econômica. Se ela vier, eu acho que ela vem a partir do primeiro ou segundo trimestre do ano que vem. E o Banco Central tem dado indicações até bem seguras, né? Ele não tem escondido muito o jogo do que ele pretende fazer, né? Não, isso é a chave do jogo atualmente. Tanto lá fora como aqui, a gente está vivendo uma situação de juros muito mais baixos, com a percepção de risco muito mais
reduzida por parte dos agentes econômicos, independentemente das questões políticas que a gente vê externa ou internamente, a percepção de risco que define a taxa de juro mais longa, né, que acaba de uma maneira ou de outra entrando na conta do banqueiro central na hora de decidir a taxa de juro, essa percepção de risco reduziu bastante. Talvez, né, por conta de uma série de fatores estruturais externos, mas também por conta de todas as mudanças internas que nós estamos vendo. Talvez a sinalização lá do Federal Reserve nos Estados Unidos seja mais difícil, porque estão lidando com uma situação meio atípica. Não é que há indícios de que a economia americana possa passar por uma desaceleração mais forte, mas ela ainda tem bons indicadores, especialmente de mercado de trabalho, e a inflação que não sai, né? Não sai do mesmo patamar, não sofre pressões, mesmo com uma situação de quase pleno emprego. Então é uma nova situação e ainda tem a cobrança de Trump para que o Federal Reserve corte mais os juros, né? A vida do banqueiro central americano está um pouco mais difícil. De fato, você tem indicadores que persistem em desaceleração, mostrando uma queda importante da atividade econômica, em particular os últimos dados do mercado de trabalho das contratações mostram uma redução na margem das contratações. Os resultados corporativos já mostram, para alguns segmentos, uma redução daquele ímpeto de crescimento, mas, por outro lado, o desemprego continua muito baixo, o otimismo, de um lado, continua muito alto, mas, né, você tem, como você falou, o próprio sintoma, que é o Trump tuitando o tempo todo para a redução da taxa de juros, pode ser um sinal de que há uma preocupação intensa, e o mercado tem essa preocupação com relação à perspectiva de crescimento para os Estados Unidos, e isso deixa a questão na pauta do Banco Central na hora de decidir a taxa de juros. Mas na verdade o Trump tem uma outra possibilidade para estimular o crescimento, que seria o entendimento em torno da guerra comercial. A gente viu isso, por exemplo, animando muitos mercados ontem, né? Cada fala dele mexe para cima ou para baixo com os mercados. Agora está naquela fase da possibilidade de algum acordo, de algum entendimento, e isso certamente ia alavancar. Nós tivemos a divulgação, por exemplo, de fluxo de investimentos pelo mundo e despencar os investimentos da China nos Estados Unidos, que tinha muito investimento em infraestrutura, investimento nas empresas, mas a China se retraiu com medo de possíveis retaliações, né? Eu acho que cada fase da nossa vida tem esquisitices, né? A esquisitice nós temos preocupações enormes com o crescimento da economia americana, mas ao mesmo tempo a economia americana bate um recorde após os outros mercados acionários. Ontem, o Nasdaq, os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam os topos históricos. Existe uma medida de risco, que é a diferença entre a taxa de juros de títulos de 3 meses e títulos de 10 anos. Quando ficam negativas, mostram que os agentes econômicos estão muito preocupados com uma recessão nos Estados Unidos. Eles ficaram negativos desde março e na última semana eles subiram e estão ficando cada vez mais positivos. O índice VIX, que mede também a volatilidade, ele caiu bastante e mostra que os agentes estão mais otimistas. Agora, o Banco Central precisa confirmar isso amanhã na reunião. Exatamente, a sinalização deles, inclusive na última reunião, eles já estavam divididos. Os que tomam a decisão em relação aos juros, diferente aqui do Brasil, que é um consenso geral, juros vão cair mais. Uma última pergunta para você e dica para nossos ouvintes internautas. Pedro Paulo, investimento agora de renda fixa fica de lado? Você acha que ainda dá uma lucratividade boa para quem souber escolher aqueles investimentos atrelados aos juros, mesmo com essa tendência de corte da Selic? A boa notícia para todos nós é que o risco diminuiu, mas a má notícia é que a gente vai ter um pouco mais de trabalho para decidir os investimentos. Antes era fácil comprar um CDB, você ia ganhar 10% ao ano. Agora não, você vai ter que selecionar um pouco mais os investimentos, olhar com cautela, pesquisar no seu banco, na sua plataforma de investimento, na sua corretora. Mas você vai ter que fazer investimento de renda fixa, porque a gente é obrigado a fazer investimento de renda fixa. E nem todo mundo gosta de correr risco de bolsa, né? Exatamente. Não tem equilíbrio emocional. Não adianta você arriscar e falar, olha, potencialmente pode dar um ganho maior. Tem gente que não tem perfil para isso. Não tem. Eu acho razoável acreditar que a maior parte, a imensa maioria das pessoas não tem o perfil de investidor em bolsa. Então, eu acho que vai ter um pouco mais de trabalho para decidir os seus investimentos em renda fixa, mas hoje nós no mercado financeiro dispomos de ferramentas bastante amigáveis para auxiliar todo mundo nessas decisões. Tem ferramentas de cálculos de rentabilidade, tem vários CDBs com fundo garantidor de crédito, uma pessoa
corre um risco muito mitigado de crédito. E até título do Tesouro ainda tem boa opção de rentabilidade, Tem né? títulos do Tesouro, uma coisa que a geração anterior não tinha, então você pode comprar na internet títulos do Tesouro com risco muito baixo. Então, hoje tem um leque bastante grande de investimentos em renda fixa, com rendimento menor, sim, com rendimento menor, mas você pode compensar isso com um pouco mais de esforço, que a taxa de juro real que você vai obter ainda é bastante atrativa. É uma preocupação de primeiro mundo que nós estamos tendo, é isso? É de um primeiro mundo 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, talvez, alguns países do primeiro mundo tinham as taxas de juros que nós temos hoje. O primeiro mundo está com taxas de juros negativas. Eu estou falando essa preocupação de você buscar onde ganhar um pouquinho mais. O europeu está pagando taxa de juro negativa para o tesouro alemão, para o tesouro suíço. Dá dinheiro lá e dá sai no prejuízo. Exatamente, aplica 100 e resgata 94. Coisas de birutas, mas aqui eu acho que com um pouquinho de trabalho, hoje, o investidor brasileiro tem as ferramentas na internet, na sua corretora, no seu banco, para fazer um bom investimento. É certo, eu vi aqui o Pedro Paulo Silveira, que é economista da Nova Futura Investimentos, que veio nos visitar hoje, participando ao vivo aqui no estúdio, no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, Pedro Paulo. Obrigado pelo convite, Denise.